Bora, Rafael, para as últimas informações. Qual é o lançamento? Será que o Garro vai jogar domingo? Ou será que ele fica pelo menos no banco de reservas contra o Santos? Próxima partida do Brasileiro. Se liga nas nossas informações. Deixa seu like, inscreve no canal. Comenta o seu placar pro jogo de domingo já aí. Deixa nos comentários. Eu vou chutar aqui 3-0 pro Corinthians, hein? E o Memphis, aí, será que joga também? O Memphis que sofreu uma lesão no tornozelo, no ligamento. É dúvida? Se liga só. Deixa seu like, inscreve no canal. Ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Ô Lili, só pra gente fechar, só uma dúvida, porque o Garro ainda não voltou. Tem alguma previsão? Eu não tô lembrada se foi divulgada uma previsão, rapidinho. É assim, ó, ele é avaliado diariamente lá no CT, eu tô sempre olhando aqui porque a gente tá em apuração. A princípio, tá, a conversa há muitos dias era que ele estivesse apto para pelo menos estar no banco de reservas no domingo no Clássico. Mas até então isso não foi confirmado, então ele deve voltar nos próximos dias, pelo menos aí mais uma semana e meia. O que eu posso dizer para vocês e passar com pessoas que eu converso lá dentro do Corinthians é que ele está evoluindo bem. Inclusive o Corinthians divulgou que ele já está treinando com bola. Então a expectativa é que ele retorne, faça algumas partidas antes da parada para o Mundial de Clubes. Notícia até boa. Boa, eu pensei que ia demorar mais. Continua com a gente aí, Lili, já que você está apurando, enquanto a gente chama o Vladimir Bianchini com todas as outras questões, e são muitas e são graves, que envolvem o Corinthians. Vlad. Exatamente. O Corinthians que hoje vai fazer uma coletiva de apresentação de 3 novos diretores. E a gente sabe que os assuntos que serão abordados, além dessa parte da troca de diretoria, serão outros, principalmente em relação ao impeachment, que a votação está marcada para o dia 26 no Parque São Jorge. Se o Augusto Melo não conseguir maioria, ele será afastado do cargo, e aí assume Osmar Stabile, que é o primeiro vice, e também, principalmente, em relação ao inquérito policial do caso Vaidbet. Nessa semana foi divulgado um relatório da Polícia Civil que aponta supostas irregularidades no contrato da Vaidbet, que o dinheiro da intermediação teria sido utilizado supostamente para ir para contas ligadas ao crime organizado. Então todas essas questões serão abordadas na coletiva com o presidente Augusto Melo, que vai também anunciar 3 novos diretores em áreas diferentes aqui do Corinthians. O Alexandre Germano, na parte financeira, ele assumiu a vaga do Pedro Silveira, que pediu demissão alegando problemas médicos. Também do Wanderson Salles, no marketing. Vai pegar a vaga do Edgar Soares também, que saiu, ele ficou pouquíssimo tempo no cargo, além do Ricardo Jorge, que cuida da parte administrativa. Então a gente vai ver como que vai ser essa coletiva, 1h30 da tarde, aqui na Neoquímica Arena. O Augusto Melo tem muita coisa para explicar, vamos ver como serão os questionamentos e também o que ele vai dizer, porque esse relatório da polícia causou bastante problema nos bastidores do Corinthians nessa semana, Bruno. Ô Vlad, existe a possibilidade, só pra gente reforçar aqui pro fã do esporte, de alguma mudança mais drástica no comando do Corinthians? De a gente falar de renúncia, de alguma coisa mais pesada, ou disso evoluir provavelmente numa próxima semana? Sei que é caso de polícia, as coisas vão atualizando quase que instantaneamente, né? Mas o que você pode trazer desses próximos dias do Corinthians? O que o Augusto tem falado repetidamente é que ele não vai pedir renúncia de forma nenhuma. Ele até usava essa expressão em várias entrevistas, que Deus me colocou no cargo, Deus vai me tirar do cargo, mas o que a gente tem reparado realmente nos últimos meses é que ele perdeu muita força política, principalmente os apoiadores que ele tinha lá na reeleição. Depois disso ele teve sucessivas trocas de diretores, a gente viu que ele tentou uma aproximação até com um grupo de oposição quando trouxe o Edgar Soares para a diretoria, mas o Edgar ficou pouquíssimo tempo, também já saiu. Então o que a gente pode dizer em relação à parte política é dificilmente o Augusto Melo vai pedir renúncia até o dia 26, que é o dia da votação do impeachment, que aí seria o afastamento dele. A gente lembra que o impeachment ele tem 2 fases. Primeiro, essa votação dos conselheiros, se caso ele for afastado do cargo, assume o Osmar Stabile, e depois é marcada uma votação entre os sócios, uma assembleia, para daí sim, se caso for votado a favor do impeachment, ele seria destituído do cargo. E aí é convocada depois uma nova eleição indireta para justamente fazer um mandato tampão até o fim do cargo do Augusto Melo. Então a gente tem todas essas questões. Em relação à parte da polícia, como você mesmo falou, Mari, são atualizações diárias. O que a gente vê é que cada vez que surge uma nova atualização, o Augusto sofre um pouco a questão de perda de força política, porque também tem a questão das torcidas organizadas, que antes estavam apoiando o Augusto, e a gente já viu que nos
nos últimos dias, nas últimas semanas, as principais delas já não demonstram mais tanto apoio, já dizem um discurso diferente em relação ao que a gente viu na votação do impeachment lá em dezembro. Então as coisas estão mudando muito, Mari. E a questão da política do Corinthians é um dia de cada vez. E assim, é isso, né? Hoje o torcedor do Corinthians, ele se preocupa, ou ele quando vai pegar as notícias do clube, ele não vai para a página esportiva, ele vai para policial. E é isso que de fato preocupa e são as acusações e as investigações são graves. E vão piorando, né, Bruno? Porque primeiro é a questão de falar até da parte do dinheiro, quem são essas pessoas, para onde vai esse dinheiro e tal. É mal administrado, não é? A coisa está evoluindo para... Não, para um crime. Para um crime, assim, seria um crime, mas para outros níveis de crime, isso. Sabe? A gente está falando... Você quer um exemplo? As grandes notícias do Corinthians essa semana, elas não foram dadas pelo Vlad, pela Lili, pelo Vessone, pelo Marco Belo, pelo Salazar, que são os repórteres que cobrem bem o Corinthians. As notícias foram dadas pelo Fausto Macedo e pelo Fábio Diamante, que são 2 repórteres policiais investigativos, 2 dos melhores que a gente tem aqui, um do Estadão, outro do SBT. E são informações graves, de dinheiro que é desviado e vai parar na conta do PCC. E o delator disso morreu a tiros. Foi assassinado à luz do dia em São Paulo. Olha o nível de informação e de notícia que está sendo divulgado. Das informações que foram investigadas pela polícia, Marra. E com o escudo do Corinthians atrás. Isso. Porque não é Augusto Melo, é presidente do Corinthians, né? Não é... fulano de tal, secretário do não sei o que, é delator envolvido na ação no departamento, no não sei o que do Corinthians. Isso não começou, assim, 2 anos e meio após a posse. Isso começou antes da posse. Foi? Assim, as suspeitas, e é algo que o Corinthians, que a atual direção do Corinthians nunca conseguiu se desvencilhar. Ela conseguia minimizar situações. Trocava patrocinador, mas trocava porque tinha tido um escândalo anterior com o nome do que saiu, ou com o vínculo criado entre aquela direção e a que saía. Sim, isso... Gente, uma hora tem que parar isso, né? Sempre o escudo do Corinthians atrás. O torcedor da arquibancada, ele não tem nada a ver com isso. Apesar da gente saber que de um tempo para cá parece que tem uma modalidade nova no futebol brasileiro, que é o defensor de presidente ou de corrente política. Torcida organizada de SAF e torcida organizada de presidente, né? Sim, quero ver o clube ser bem administrado para que o clube tenha a possibilidade de comprar jogadores para que o time fique melhor. Para mim, o movimento do torcedor sempre deveria ser esse, né? Mas aí ele perde, né? Esse apoio não só da torcida organizada... E do bastidor. Também porque acho que a Lili tem ali a conta certinha, né? O Vlad pode ter também. Do comitê que não aprova as contas, não é, Lili? Dos 10 membros, se não me engano, 9 estavam do lado do Augusto no momento da eleição. Então não é que ele perde o apoio, não é que ele não tem as contas aprovadas por quem já é oposição. Quem está querendo derrubar, dificultar a vida, de quem está fazendo o trabalho que tem que fazer. De quem estava ao lado dele e o ajudou a elegê-lo, não é isso, Lili? Exatamente, ele foi perdendo muito apoio, né, ao longo do mandato dele, desde que ele assumiu no início de 24. Então, muitos que estavam ao lado dele saíram, agora votam contra a aprovação das contas. Inclusive, eu quero só fazer um adendo aqui, falando sobre essa situação aí da investigação do caso Vaidbet. Quando saiu esse relatório apontando o caminho do dinheiro, né, que passou por uma empresa, passa por outra e acaba caindo em uma que, segundo a polícia, tem relação com uma facção criminosa, já foi parte de uma delação premiada por conta do empresário que o Bruno acabou de citar, que foi assassinado no aeroporto de Guarulhos. Eu cheguei a receber um retorno por parte do Marcelo Mariano, ex-diretor administrativo, e que também foi ouvido como investigado, assim como o Augusto Melo e o Sérgio Moura. Então, ele diz o seguinte, tá? Que o relatório parcial de análise de dados financeiros
terceiros feito pela Polícia Civil de São Paulo reafirma de forma clara e direta que todos os elementos constantes na investigação já apontavam que Marcelo Mariano nunca teve qualquer benefício econômico envolvendo o contrato da empresa Vai de Bet com o Corinthians. Bom, isso saberemos no final, quando de fato o inquérito for encerrado, porque até então a polícia trata o Marcelo Mariano, assim como o Augusto Melo, como investigados, tá? Mas nessa nota aqui que foi enviada pela defesa dele, todo esse relatório, esse caminho do dinheiro apontando ligação com uma facção criminosa, é claro, agora ele diz que não tem ligação nenhuma e a gente aguarda esse relatório final da Polícia Civil, porque o caso vai se complicando ainda mais. Bom. Outro dia eu fiquei até surpreso quando eu fui lá na Arena Corinthians e fazia tempo que eu não ia. E me chamou a atenção que um estádio tão importante, tão moderno quanto a Arena Corinthians não tem, por exemplo, não é, Lili, o reconhecimento facial para o torcedor entrar no estádio. O que é algo hoje básico, não é, Lili? Não isso tem. Isso eu sei que já foi votado e estudado no Corinthians e não é aprovado. Então, assim, o que eu fiquei imaginando? Não é por interesse de quem não ter reconhecimento facial dentro do estádio, né? Por qual motivo não tem? Quem não tem interesse que tenha? Eu imagino, mas eu não posso falar, Lili. Ô, Bruno, na verdade, assim, já aconteceram reuniões para isso, né? E, inclusive, o presidente Augusto Melo esteve nessas reuniões, se demonstrou interessado em colocar, mas de fato isso nunca aconteceu na prática. Deve acontecer porque vai se tornar obrigatório. A gente consegue falar também que junto com isso o Corinthians pode aceitar, assim como outros clubes fizeram, Palmeiras também, colocar um sistema da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo que no reconhecimento facial também consegue captar ali, identificar foragidos da justiça, pessoas que estão foragidas e que acabam sendo presas depois que entram no estádio. Mas isso ainda não aconteceu. O primeiro passo é colocar o reconhecimento facial, que ainda não tem. Lili e Vlad, beijo pra vocês, boa sequência de trabalho, qualquer novidade também atualizada na nossa programação e no espn.com.br. Ontem o Corinthians ganhou 1-0 contra o Racing, que é o time mais fraco da chave, jogou com o time reserva, na verdade, o Corinthians, né? Ganhou de 1-0, o Dorival pediu calma, falou calma, que estamos caminhando. Você sentiu caminhando, sentiu melhor, melhorou? Na tabela a situação deu uma boa melhorada, né? Copo cheio, copo vazio. Eu vou começar pelo copo vazio. Corinthians não joga bem, pegou o Racing genérico, né? Ainda cheio de desfalque, o estádio completamente deserto, tudo que a gente imaginava, e jogou mal, time muito lento, faz 1-0, mas sofre muito nesse 1-0, acho que teve um pênalti não marcado, uma expulsão dos caras que o cara pisou muito mais que o Alisson, por exemplo, e o árbitro e o VAR, nada aí com nada. Então, diante desse cenário, eu acho que o Corinthians poderia ter feito mais diante de um time péssimo, que é o Racing, que está zerado no grupo, deveria ter jogado mais, mesmo com o time que ele entrou. Qual é o copo cheio? Você tinha 2 objetivos na noite: cuidar da saúde dos seus principais jogadores e ganhar e ficar vivo. O Corinthians cuidou da saúde dos caras e ficou vivo, chega na última rodada vivo, precisando ganhar lá na Argentina do Huracan, e conseguiu poupar todos os seus jogadores, só jogou o Hugo Souza de titular, a gente trouxe na prévia essa possibilidade de jogar todos os reservas, e aí a hora que ele põe lá Yuri Alberto, Carrillo e Coronado no intervalo, o time obviamente melhora, propõe um pouco mais, joga um pouco mais e consegue aquilo que era o básico e o necessário, que era fazer os 3 pontos e chegar vivo na última rodada. Então, objetivos concluídos. Mas se a gente for analisar como esses objetivos foram concluídos, realmente foi um jogo ruim do Corinthians lá no Uruguai. Você tem visto evolução, Arnaldo, no Corinthians, dentro de campo, né? Fora de não, campo... eu tenho visto estratégia. E assim, vamos lá. O Corinthians só vai precisar da vitória como visitante contra o Huracan e vai ser osso, porque contra o Racing ele não fez saldo, né? O Huracan praticamente tem o saldo de hoje das partidas com o Racing. Teve um 5-0 e tal. Então, o Huracan ganhou do Corinthians, sim, em São Paulo, mas o Corinthians poderia até, dependendo da situação, ter uma circunstância diferente para superar o Huracan com vitória, com saldo melhor, se tivesse contra o Racing, tanto em casa com o Orlando Ribeiro, quanto fora
com o Dorival Júnior feito mais gols, né? Mas feita essa ponderação, eu acho que o Dorival, nesse período de jogos sem treino, ele arriscou em 2 partidas como visitante nas Copas, que são normalmente a prioridade dele. Ele arriscou em Novo Horizonte e arriscou no Uruguai. Sim, contra adversários não potentes. Mas ele arriscou e ganhou os 2 jogos que dão a possibilidade de sobrevivência na volta sem ralar seus principais titulares. Então, deu certo nas 2 ocasiões, né? O Corinthians vai receber o Novo Horizontino já tendo vencido e ainda vai para a última rodada da Copa Sul-Americana com chance. E assim, nada mais Dorival que isso, Tironi. Ele quebrar os pratinhos. O Corinthians ainda não fez acho que o jogo com o Inter foi uma grande partida, mas uma partida também muito maluca, né? Mas foi uma grande partida sob o comando do Dorival, que dá para a gente avaliar melhor como é que está jogando o time principal do Corinthians. Né? Mas esse time também, assim, a gente falou do Flamengo revezando, do Palmeiras revezando, tá todo mundo revezando. A diferença é que o Dorival, em 2 jogos de mata-mata, um de fase de grupo, mas outro de mata-mata de Copas, ele arriscou com quase reservas totalmente. E deu certo nas 2 partidas sem ser brilhante. Muito bem. Quer completar, Massa? Eu sei que tem as questões fora de campo, mas é bom, é interessante esse ponto do Arnaldo sobre arriscou, poupou e no fim deu certo, mas fala. Sim, não, eu só quero pontuar que o Corinthians está no grupo na Sul-Americana com o Huracan, com o América de Cali e com o Racing do Uruguai. O Corinthians tem 8 pontos, precisa ganhar do Huracan e tirar uma boa diferença de gols aí. Então, o primeiro do grupo ele não vai ser mais. Ou vai? Não vai. Certo? Então, não vai. Ele só um 4-0 no Huracan faria isso. Só 4-0. Por isso que eu falei do saldo. Exato, precisa fazer 4-0 no Huracan para ser primeiro colocado do grupo, para ir direto, né? Senão ele vai para o rebolo e vai pegar mais duas datas aí daqui para frente. Isso se o Cali não ganhar e o Corinthians não se complicar e ficar fora da Sul-Americana. É uma campanha bem ridícula, bem ruim para um clube que arrecada a 3ª maior folha de pagamento do país. E é isso. Já cansei de falar sobre isso, né? Mas vamos que vamos. Então, vamos só uma pequena ponderação. O grupo do Corinthians, para mim, é muito mais forte do que o do Flamengo na Libertadores, por exemplo. O Huracan é mais do que o Central Córdoba, muito mais. O Cali é muito mais, ou é parecido com o LDU, e o time uruguaio é X junto com o X da Venezuela. Então, acho, sinceramente, o grupo do Corinthians, até se esse grupo é replicado para Libertadores, ele teria um olhar diferente. Sim. Eu não acho o grupo simples, Sim, mas assim, por conta do tal pote 4, né? Para você ser rebaixado para a Sul-Americana e entrar no pote 4, né? Sem ser o cabeça de chave e tal. Já tinha um sinal de que já existe a trava para você não pegar brasileiro, ao contrário da Libertadores, né? Por exemplo, o Bahia caiu no grupo do Inter, né? Na Sul-Americana não tem isso. O Corinthians não caiu no grupo do Cruzeiro, do Grêmio, do Fluminense, ou do Galo, tal, né? E aí, então, provavelmente ele pegaria uma chave enroscada, pegou, mas aí aquilo, se o Flamengo perdeu, nós estamos falando dos argentinos, né, gente? O Huracan também há muito tempo não faz grandes coisas, né? Se o Flamengo perdeu em casa por Córdoba, o Corinthians perdeu em casa por Huracan. E desde essas derrotas, você vai até o final precisando ganhar. Não tem como. E eu tô muito tranquilo de falar, só porque antes do primeiro chute na bola do grupo, eu disse, o grupo não é simples, se não jogar a Vera vai sofrer. Antes eu nem sabia o que ia rolar, mas eu falei isso antes. Não agora que tá numa situação mais difícil e tal. Mas esse é o ponto, né? Se não jogar a Vera. É isso. Então é isso aí, Fel, Corinthians e Santos. Domingo, jogo difícil, porém, cara, dá pra vencer do Santos. A depender também do que o Dorival vai pensar pra esse jogo aí, se ele vai mandar... Não tem que não mandar, né? Vai mandar o time titular, porém, eu acho que o Galo ainda não joga esse jogo ali, transformação aí. Talvez ele faça 1 ou 2 jogos antes da parada pro Super Mundial, vai ter uma data FIFA ali no início do mês. Mas pra agora,
Você viu que ele tinha uma expectativa que ele pudesse entrar, ficar até no banco de reservas, mas eu acho muito difícil ele jogar esse jogo. Cara, não dá pra saber realmente como que anda, como que tá essa parte do joelho dele, essa tendinite que ele tem no joelho patelar, né? Então, a gente não divulga muita coisa, a gente não sabe se tá bom, se não tá, se melhorou. Cara, não é possível ter melhorado mais de um mês aí parado, um mês e meio, então a gente espera que realmente essa... Cara, é uma dor que vai perseguir ele pela carreira inteira, mas com esses tratamentos eu acho que consegue diminuir bastante a dor, já que o Garro é um jogador muito intenso, cara. Ano passado ele corria o campo todo, pressionava o ataque, voltava pra defesa pra buscar a bola, armava o jogo, dava carrinho. Esse ano a gente viu um pouco de diferença por conta dessa dor, que ele não vinha tanto buscar a bola, não estava tão intenso. Claro que a qualidade absurda que ele tem. Então o Garro faz muita falta para esse time. Quando o Garro voltar, vai ser outro Corinthians. E eu acho que até que a demissão do Ramon Dias, da família Dias, passou um pouco por essa ausência do Garro aí, né, cara? Porque o Garro é peça fundamental para aquela formação que o Ramon utilizava, que era 4-1-2-2 ali, 4-4-2. Então, ele armando centralizado ali. Então, quando ele voltar, vai ser outro Corinthians, tenho certeza. Então é isso. Comenta aí, deixa seu like, inscreve no canal, ative o sininho se você não ativou, para você não perder nada. Sempre que você ativar, sai um vídeo novo, você recebe em primeira mão aí no seu aparelho. Então, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.